Fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E para você que já está com a sua prova teórica marcada, você precisa assistir a esse vídeo. Vamos aí de 80 questões como revisão para vocês praticarem e se prepararem para a prova teórica de vocês. As questões serão divididas por matérias, pessoal, de 10 em 10 questões, ok? Já de início iremos aí pegar 10 questões de primeiros socorros e no decorrer do vídeo estarei sinalizando aí para vocês as próximas matérias, ok? E não se esqueçam, pessoal, de deixar o seu like se você realmente gosta de nossos conteúdos. Não se esqueça de deixar o seu comentário e nos diga de qual estado você está assistindo a esse vídeo, beleza? Então, pessoal, bora lá e vamos aí com as nossas questões. A questão de número 1 diz o seguinte: a omissão de socorro, além de ser uma irresponsabilidade e infração de trânsito, também é: letra A, infração média; letra B, infração grave multiplicada 5 vezes; letra C, crime de trânsito; e letra D, sem consequência. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá então. A omissão de socorro, além de ser uma irresponsabilidade e infração de trânsito, também é crime de trânsito, ok, pessoal? Então a resposta correta aí da nossa questão é a letra C de casa. Questão de número 2, pessoal, diz o seguinte: ao discar para o telefone 190, o condutor estará acionando, letra A, a Polícia Militar; letra B, a Polícia Rodoviária Federal; letra C, o SAMU; e letra D, o Corpo de Bombeiros. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem as alternativas. E vamos lá, pessoal. Ao discar para o telefone 190, o condutor estará acionando a quem? A Polícia Militar, ok? Então a resposta correta aí da nossa questão é a letra A. E para quem aí não sabe, pessoal, Polícia Rodoviária Federal é 191, ok? O Corpo de Bombeiros é 193 e a SAMU é 192, ok? Anotem aí para vocês não virem esquecer. E vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, questão de número 3. Uma vítima está com ferimentos nos braços e pernas e emocionalmente abalada, negando-se a receber auxílio. Neste caso, após a solicitação do resgate, o socorrista deve: letra A, sugerir que se movimente enquanto aguardar o socorro; letra B, informar ao resgate as providências tomadas; letra C, revelar os culpados e as consequências do acidente para que a vítima se tranquilize; e letra D, oferecer um tranquilizante para deixá-la mais calma. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, podemos aí prosseguir. Uma vítima está com ferimentos nos braços e pernas e emocionalmente abalada, negando-se a receber auxílio. Neste caso, após a solicitação do resgate, o socorrista deve o quê, pessoal? Ele deve informar ao resgate as providências tomadas, beleza? Então quem escolheu a letra B de bola aí como correta acertou a questão. Tomem bastante cuidado, pessoal, com as alternativas que dizem para movimentar a vítima. Se caso cair na sua prova, considere como armadilha. E outra coisa, oferecer algum tipo de produto ou algum alimento líquido ou sólido, vocês vão considerar também a alternativa como armadilha, ok? Anotem essas dicas aí para vocês não virem esquecer. E vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 4. Ao prestar socorro à vítima de um acidente, não se deve: letra A, acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros; letra B, conversar com a vítima para saber de suas condições gerais; letra C, deixar a vítima confortável até a chegada do socorro especializado; e a letra D, dar água, comida ou qualquer substância para a vítima cheirar.
E aí, turma, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem as alternativas. E vamos lá, vejamos aí se vocês acertaram essa. Ao prestar socorro à vítima de um acidente, não se deve o que, pessoal? Dar água, comida ou qualquer substância para a vítima cheirar. Então, pessoal, a resposta correta aí é a letra D de dado, como a gente já falou na questão anteriormente. Não se esqueçam disso. Se cair na prova de vocês esse tipo de alternativa, dependendo do que a questão esteja pedindo, vocês vão considerar como armadilha, ok? Nesse caso, como a questão está querendo saber o que você não deve fazer, é exatamente a letra D, que é dar água, comida ou qualquer substância para a vítima cheirar, ok? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, nossa quinta pergunta. Após um acidente com motocicleta, a vítima está inconsciente e caída no chão com os joelhos dobrados. Nesta situação, um cuidado a ser prestado à vítima é: letra A, transportar a vítima para o hospital o mais rápido possível na posição sentada. Letra B, não tirar o capacete do motociclista. Letra C, verificar presença de fratura no joelho e tentar colocar a articulação no lugar. E a letra D, pessoal, movimentar todas as articulações para verificar presença de fraturas múltiplas. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem aí com bastante atenção. Imaginem se vocês estivessem fazendo a prova real de vocês. Vamos lá então, pessoal. Após um acidente com motocicleta, a vítima está inconsciente e caída no chão com os joelhos dobrados. Nesta situação, um cuidado a ser prestado à vítima é... Quem achou aí que era a letra A, está errado, pessoal. A resposta certa é a letra B. Não tirar o capacete do motociclista, ok? Não se esqueçam disso. Então, a resposta correta aí é a letra B de bola. E pessoal, fiquem bastante atentos com essas armadilhas que caem nas questões de primeiros socorros, quando a alternativa diz para você movimentar as articulações da vítima, movimentar a vítima do lugar e outra coisa, tentar colocar algum membro do corpo fraturado no lugar. Vocês vão considerar todas elas como armadilha. Então anotem aí, pessoal, esses gatilhos que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua prova, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, nossa sexta questão de primeiros socorros. Em caso de um acidente de trânsito, a primeira atitude que deve-se ser adotada é: letra A, controlar a situação, mantendo a calma. Letra B, acionar o socorro especializado. Letra C, sinalizar o local a fim de evitar outro acidente. E a letra D, transportar as vítimas para a calçada. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas, vejam o que a questão está pedindo e avaliem com bastante atenção, porque isso aí cai muito em prova. Vamos lá, pessoal. Em caso de um acidente de trânsito, a primeira atitude que deve ser adotada, e quer saber a primeira atitude. Nesse caso, pessoal, a resposta certa é a letra C de casa, é sinalizar o local a fim de evitar outro acidente, beleza? Letra A, controlar a situação mantendo a calma, está correto. Acionar o socorro especializado está correto também, só que a primeira atitude a ser adotada é exatamente o que está aí na letra C. E na letra D, pessoal, vocês já sabem que é pegadinha. Transportar as vítimas para a calçada, você não deve fazer isso, ok? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, sétima questão aí de primeiros socorros. Ocorreu um acidente e você vai telefonar para solicitar socorro especializado. No momento da ligação, deve-se informar principalmente, vamos lá, letra A, local exato e tipo de acidente.
Letra B, o local exato e nome dos parentes da vítima. Letra C, residência da vítima e nome dos seus parentes mais próximos. E letra D, tipo de acidente e residência da vítima. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá então, pessoal. Ocorreu um acidente e você vai telefonar para solicitar socorro especializado. No momento da ligação, deve-se informar principalmente o quê? O local exato e tipo de acidente, beleza? Então quem escolheu a letra A e como correta, acertou a questão. Oitava questão, pessoal. Em caso de mal súbito em via pública, o socorro mais adequado para acionamento é letra A, SAMU, letra B, Polícia Militar, letra C, Corpo de Bombeiros e letra D, IBAMA. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem a questão e as alternativas. Vamos lá então, pessoal. Em caso de mal súbito em via pública, o socorro mais adequado para acionamento é, se a sua escolha foi a letra A, meus parabéns, acertou a questão. É a SAMU, beleza? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Vejamos aí a nossa nona pergunta. Ao atender uma vítima de acidente, o indivíduo que presta socorro tem como finalidade principal: letra A, diminuir as lesões de formas bruscas. Letra B, preservar a vida. Letra C, transportar para o hospital a qualquer custo. E letra D, aliviar a dor com analgésicos. Qual será a resposta correta da nossa questão, pessoal? Analisem as alternativas, não está difícil. É só prestar bastante atenção, tudo é questão de atenção. Vamos lá então, pessoal. Ao atender uma vítima de acidente, o indivíduo que presta socorro tem como finalidade principal o quê? Se a escolha de vocês aí foi a letra B de bola, está corretíssimo. É preservar a vida, ok? Então essa é a resposta correta da nossa questão. Observem que a letra A aparece a palavra brusca. Geralmente, pessoal, quando aparece essa palavrinha brusca ou bruscamente, vocês vão considerar a alternativa como armadilha. Outra coisa, apareceu também a palavrinha qualquer entre as alternativas. Isso aí, essas duas dicas aí, pessoal, vale para todas as matérias, tá bom? Essa palavra brusca e a palavrinha qualquer. E vocês já viram aí também que nós já comentamos em questões anteriores a essa, que quando a alternativa diz para oferecer algum tipo de analgésico, vocês vão considerar também como armadilha, ok? Não se esqueçam disso, hein? Anote aí para vocês não virem esquecer. Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão, pessoal. Vamos lá, turma, nossa 10ª questão. Uma das regras principais de primeiros socorros é a sinalização do local do acidente. Numa situação de chuva em uma via de trânsito rápido, a distância do acidente para iniciar a sinalização deverá ser letra A de 160 passos, letra B de 80 passos, letra C de 120 passos e letra D de 100 passos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem, vejam a questão. Lembre-se sempre das palavrinhas-chave que eu sempre comento aqui no canal para vocês. Então nunca se esqueçam disso no dia que vocês forem fazer a prova de vocês. Vamos lá, vejamos aí se vocês acertaram. Uma das regras principais de primeiros socorros é a sinalização do local do acidente. Numa situação de chuva, olha a palavra-chave da questão, chuva, em uma via de trânsito rápido, segundo a palavra-chave da questão, a distância do acidente para iniciar a sinalização deverá ser D. Resposta correta é a letra A, pessoal, será de 160 passos. E por quê? Vocês vão lembrar, pessoal, da velocidade máxima da via de trânsito rápido, que é de 80 km por hora, correto?
e em situações de chuva, essa sinalização deverá ser dobrada em relação à velocidade máxima para a via. Então, se a máxima da via de trânsito rápido é de 80 km por hora, então essa dobra será de 160, convertendo a 160 passos. Então lembre-se que em dias normais, essa distância do acidente será correspondente à velocidade máxima para a via, ok? Entendido bem isso aí, pessoal? Vamos lá dando continuidade com as nossas questões. E antes de seguirmos à frente, se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, já deixa o seu like aí, beleza? E se caso você não é inscrito, já se inscreva e acompanhe as nossas questões da prova teórica do Detran aqui em nosso canal, beleza? Vamos aí, pessoal, às nossas questões de legislação e processo de habilitação. Acompanhe aí. Vamos lá, questão de número 1. Para habilitar-se na categoria D, o condutor deverá preencher, dentre outros requisitos, o dia estar habilitado no mínimo. Letra A, há 1 ano na categoria C. Letra B, há 2 anos na categoria C. Letra C, há 5 anos na categoria B. E letra D, há 1 ano na categoria B. Qual será a resposta correta da nossa questão, turma? Analisem bem as alternativas. Vamos lá então, pessoal. Para habilitar-se na categoria D, o condutor deverá preencher, dentre outros requisitos, o de estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C, pessoal. Então, a resposta correta aí da nossa questão é a letra A, beleza? Agora, no caso, pessoal, da categoria B, ele precisaria estar habilitado no mínimo há 2 anos para ele habilitar-se na categoria D, ok? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, segunda questão. Os condutores de veículos que estiverem habilitados nas categorias B, C, D ou E só poderão dirigir os veículos da categoria A quando submetidos e aprovados nos exames. Letra A, de aptidão física e mental e de prática de direção veicular. Letra B, psicotécnico e de direção em motocicletas. Letra C, de sanidade física e mental, psicotécnico e legislação de trânsito. E a letra D, de sanidade física e mental, psicotécnico e de direção em motocicletas. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então. Os condutores de veículos que estiverem habilitados nas categorias B, C, D ou E só poderão dirigir os veículos da categoria A quando submetidos e aprovados nos exames de quê? De aptidão física e mental e de prática de direção veicular, ok? Então a resposta correta aí, pessoal, é a letra A. Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, pergunta de número 3. Letícia foi reprovada no exame escrito sobre legislação de trânsito. Ela poderá realizar novo exame após o prazo mínimo de letra A, 5 dias, letra B, 3 dias, letra C, 15 dias ou letra D, a qualquer momento. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem a questão, vejam aí as alternativas. E vamos lá, pessoal. Letícia foi reprovada no exame escrito sobre legislação de trânsito. Ela poderá realizar novo exame após o prazo mínimo de... Pessoal, guardem e memorizem isso aí. É a qualquer momento, ok? Então, quem escolheu a letra D de dado aí como correta, meus parabéns, acertou a questão. Vamos lá, nossa próxima pergunta. Vamos lá, nossa quarta pergunta de legislação. Para obter a categoria E, o condutor deverá estar habilitado no mínimo pelo período, letra A, de 1 ano na categoria B
e ser maior de 21 anos. Letra B, 1 ano na categoria D e ser maior de 21 anos. Letra C, 1 ano na categoria D e ser maior de 18 anos. E a letra D, pessoal, 1 ano na categoria B e ser maior de 18 anos. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, vejamos aí se vocês acertaram. Para obter a categoria E, o condutor deverá estar habilitado no mínimo pelo período de 1 ano na categoria D e ser maior de 21 anos, ok? Então quem escolheu a letra B aí como correta acertou a questão. Lembrando que tem que ser 1 ano na categoria D ou 2 anos na categoria C e tem que ser maior de 21 anos. Guardem e memorizem isso aí caso caia na prova de vocês, ok? Vamos lá dando continuidade aí com as nossas questões. Vamos lá então, pessoal. Questão de número 5. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que educação para o trânsito oferecida em todos os níveis de ensino deve: letra A, ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. Letra B, caracterizar o Estado como único responsável pela diminuição de acidentes fatais no trânsito. Letra C, ser tratada como uma disciplina. E letra D, ser obrigatória e eliminatória. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal, dando prosseguimento. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que educação para o trânsito oferecida em todos os níveis de ensino deve o quê? Ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito, ok? E uma dicasinha, pessoal, que ajuda muito e na maioria das vezes funciona. Aquela alternativa, pessoal, que vocês encontram com maior quantidade de informações, ou seja, geralmente aquelas alternativas maiores, vocês irão considerar como a alternativa correta, ok? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, sexta pergunta. O condutor que possui a Carteira Nacional de Habilitação tem o direito de dirigir veículos automotores. Vamos lá, letra A, somente no estado em que a CNH foi emitida. Letra B, para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Letra C, com até 3.500 quilos e somente no estado de origem. E a letra D, em todo o território nacional e qualquer tipo de veículo. E aí, pessoal, observando as alternativas, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem com bastante atenção. Isso aí é fundamental. E vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. O condutor que possuir a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, tem o direito de dirigir veículos automotores. Se a sua escolha foi a letra B de bola, meus parabéns, acertou a questão. Para os quais foi habilitado em todo o território nacional, beleza? E uma dica aí que eu deixo para vocês, para quem já acompanha já sabe. Pessoal, apareceu a palavra somente e a palavra qualquer, 90% das vezes que elas aparecem entre as alternativas, vocês vão considerar como armadilha, beleza? Vamos lá dando continuidade aí com as nossas questões. Vejamos aí o que diz a sétima questão. O condutor é portador da permissão para dirigir e cometeu 2 infrações médias no período de 1 ano. Então ele... Letra A, receberá a CNH e pagará a multa. Letra B, receberá a CNH com prolongamento do prazo de 18 meses. Letra C,
será permitido dirigir novamente após 3 meses e receberá a CNH. E a letra D, reiniciará o processo para habilitação. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. O condutor é portador da permissão para dirigir, ou seja, PPD, e cometeu 2 infrações médias no período de 1 ano. Então ele o quê? O que vai acontecer? Ele vai ter que reiniciar o processo para habilitação, ok? Então quem escolheu a letra D como correta acertou a questão, beleza? Segundo o artigo, pessoal, 144 do CTB, a regra é clara. Se o condutor cometer uma infração gravíssima, ou uma grave, ou 2 infrações médias durante o período de 1 ano, com a CNH provisória, que é a PPD, ele não poderá obter a CNH definitiva, beleza? Guardem e memorizem isso aí e vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Das etapas. Então, letra A, ele terá nova chance retornando ao início do percurso. Letra B, ele será aprovado pois cometeu falta grave de 3 pontos. Letra C, foi reprovado por tratar-se de falta eliminatória. E a letra D, será aprovado pois é permitido pular até uma etapa. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. O candidato ao realizar exame prático para a categoria B não executou uma das etapas. Então ele o quê? Foi reprovado por tratar-se de falta eliminatória, ok? Então a resposta correta aí, pessoal, é a letra C de casa. Então não se esqueçam, pessoal, que deixar de realizar uma das etapas, como por exemplo a baliza ou o percurso, será reprovado de imediato, tá bom? Pois isso é considerado uma falta eliminatória, ok? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vejamos aí a questão de número 9. Quais os requisitos para um candidato obter sua CNH junto ao órgão de trânsito? Questão que é muito cobrado em prova. Vamos lá, letra A, ser maior de 18 anos e possuir identidade. Letra B, ser penalmente imputável, possuir identidade e CPF, saber ler e escrever. Letra C, ser maior de 16 anos, com autorização dos pais, possuir identidade e CPF e saber ler e escrever. E a letra D, ser penalmente imputável e possuir documentos de identificação. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. Quais os requisitos para um candidato obter sua CNH junto ao órgão de trânsito? Resposta certa é a letra B de bola, ser penalmente imputável, ou seja, aquela pessoa que responda por si só, ou seja, uma pessoa que responda pelos seus atos, beleza? Possuir identidade e CPF e saber ler e escrever. Então é essa aí a resposta correta da nossa questão, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, vejamos aí a nossa 10ª pergunta. Expedir a Carteira Nacional de Habilitação é competência, letra A, do CETRAN, letra B, do DETRAN, letra C, do CONTRAN e letra D, do Ministério do Transporte. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal. Expedir a Carteira Nacional de Habilitação é competência de quem?
do Detran, ok? Então a resposta correta aí, pessoal, é a letra B de bola. E vejam só, pessoal, além do Detran ter essa competência de expedir a CNH, a PPD, ela também tem a competência de vistoriar, inspecionar, registrar e emplacar e licenciar veículos. Além, é claro, de criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito. Beleza? Vamos aí, pessoal, agora com as nossas 10 questões de placas de sinalização. Acompanhe aí. Primeira pergunta, a placa de advertência à direita alerta aos usuários da via que há. Observem a imagem da placa. Letra A, um início de pista dupla. Letra B, uma mão dupla adiante. Letra C, um fim de pista dupla. E letra D, uma pista dividida. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. A placa de advertência à direita alerta aos usuários da via que há um início de pista dupla, beleza? Então quem escolheu a letra A aí como correta, meus parabéns, acertou a questão. Observem que na imagem o canteiro central está na parte de cima e essas duas setinhas, pessoal, estão em direções opostas, ok? Então observou isso aí, vocês vão lembrar que se trata de início de pista dupla. Agora, a partir do momento que o canteiro central estiver na parte de baixo e essas duas setinhas novamente em sentidos opostos, vocês irão entender que é fim de pista dupla, ok? E só mais essa placa aí para facilitar a vida de vocês. Observem que quando o canteiro central estiver na parte de cima e essas duas setinhas estiverem na mesma direção, lembre-se que a identificação dessa placa será pista dividida, beleza? Então, sendo assim, pessoal, vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Vejamos aí, pessoal, a nossa segunda questão. A placa de advertência à direita alerta aos usuários da via que há. Vejam a imagem da placa e vamos lá. Letra A, que há um estreitamento de pista à esquerda. Letra B, que há uma mão dupla adiante. Letra C, que há um estreitamento de pista à direita. E letra D, uma ponte estreita. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem as alternativas. E vamos lá, pessoal. A placa de advertência à direita alerta aos usuários da via, que é o quê? Um estreitamento de pista à esquerda, beleza? Então, a resposta certa aí, pessoal, é a letra A. Então, pessoal, um macetezinho para vocês guardarem e memorizar e não confundir quando é estreitamento e quando é alargamento, é só vocês observarem a parte de cima, aí onde está circulado aí na placa. Se um dos lados estiver se fechando, vocês vão entender que se trata de estreitamento de pista. Agora, quando um desses lados, na parte de cima da placa, estiver se abrindo, nesse caso, estará se tratando de alargamento de pista. Então, é só vocês observarem se esse fechamento está acontecendo no lado esquerdo ou no lado direito. Ou, no caso da abertura, se está acontecendo no lado esquerdo ou no lado direito da placa. Beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, terceira pergunta. A placa de regulamentação à direita informa aos usuários da via. Vejam a imagem da placa. Letra A, vire à direita. Letra B, vire à esquerda. Letra C, proibido virar à esquerda. E letra D, proibido seguir em frente. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá, pessoal. A placa de regulamentação à direita informa aos usuários da via o quê? Proibido virar à esquerda, pessoal. Então, a resposta certa aí é a letra C de casa. Só não se esqueçam que se apresenta uma tarja vermelha cortando a placa, essa placa está proibindo alguma coisa, beleza?
Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Vejamos aí a nossa quarta questão. A placa de regulamentação à direita informa aos usuários da via. Vejam a imagem da placa. Vamos lá, letra A, trânsito de veículos automotores. Letra B, ultrapassar. Letra C, trânsito de caminhões. E letra D, trânsito de veículos particulares. Qual é a resposta correta da nossa questão? Vejamos aí, pessoal, a placa de regulamentação à direita informa aos usuários da via trânsito de caminhões, beleza? Então a resposta certa aí é a letra C de casa. Agora vejamos a questão de número 5. A placa ao lado informa que é, observem a imagem da placa e vamos lá. Letra A, permitido estacionar. Letra B, proibido buzinar. Letra C, proibido estacionar. E letra D, pessoal, proibido parar e estacionar. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá, pessoal, a placa ao lado informa que é proibido parar e estacionar, beleza? Então a resposta certa aí é a letra D de dado. Observem que há duas tarjas cortando a placa, beleza? A partir do momento que apresenta uma única tarja, a identificação dessa placa será proibido estacionar, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vejamos a nossa pergunta de número 6. A placa à direita indica aos usuários da via que há, observem a imagem da placa, letra A, um transporte sobre água. Letra B, uma área de estacionamento. Letra C, um abastecimento. E letra D, um estacionamento de trailer. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem. Vamos lá então, pessoal. Vejamos aí se vocês acertaram. A placa à direita indica aos usuários da via que há um transporte sobre água. Então, se a sua escolha aí foi a letra A, acertou a questão. Vamos seguindo aí, turma. Vamos lá, nossa sétima pergunta. A placa ao lado indica, observem a imagem da placa. Letra A, serviço mecânico. Letra B, borracharia. Letra C, serviço telefônico. E letra D, borracheiro, 24 horas. Qual é a resposta correta da nossa questão, pessoal? Analisem bem. Vamos lá então, turma. A placa ao lado indica, resposta certa é a letra A, serviço mecânico, beleza? E pessoal, não foquem só em estudar placas de regulamentação e placas de advertência, pois placas de serviços auxiliares e placas de atrativos turísticos também caem em prova, beleza? Então, pessoal, se vocês ainda não assistiram aos nossos vídeos de placas de sinalização com todas as placas, vai estar o link aí na descrição do vídeo, ok? Vamos lá dando continuidade aí com as nossas questões. Questão de número 8, a placa ao lado indica, observem a imagem da placa e vamos lá. Letra A, zona florestal. Letra B, vento lateral. Letra C, árvores. E letra D, projeção sinuosa à esquerda. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem. E vamos lá, então. A placa ao lado indica o quê? Vento lateral, ok? Então, a resposta certa aí, pessoal, é a letra B de bola. Vamos seguindo aí. Nossa nona questão diz o seguinte. A placa de advertência à direita informa aos usuários da via. Olhem a imagem da placa e vamos lá. Letra A, não respeite o semáforo. Letra B, sinalização semafórica de regulamentação adiante. Letra C, trânsito de ciclistas. E letra D, nenhuma das respostas acima. Qual é a resposta correta? Analisem bem. E vamos lá, pessoal, a placa de advertência à direita informa aos usuários da via o quê?
sinalização semafórica de regulamentação adiante, beleza? Então é essa aí a resposta correta, a letra B de bola. Só lembrando que a identificação dessa placa, ou seja, o nome da placa é semáforo à frente. Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Vejamos aí, pessoal, a nossa 10ª questão. A placa abaixo indica, observem a imagem da placa e vamos lá. Letra A, proíbe a locomoção de táxi. Letra B, proíbe a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra C, proíbe a entrada ou a passagem de qualquer veículo automotor na área ou na via sinalizada. E letra D, proíbe mudar de faixa ou pista da direita para a esquerda. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem aí com bastante atenção. E vamos lá, pessoal. A placa abaixo indica o quê? Proíbe a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado, ok? Então a resposta certa é a letra B. E não se esqueçam que a identificação dessa placa, ou seja, o nome da placa é proibido ultrapassar. Vamos aí, pessoal, com as nossas questões de infração de trânsito. Acompanhe aí. Questão de número 1 diz o seguinte: o condutor que for multado por desobedecer a sinalização de parada obrigatória terá anotado em seu prontuário a pontuação equivalente. Letra A, 4 pontos. Letra B, 3 pontos. Letra C, 7 pontos. E letra D, 5 pontos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem, prestem bastante atenção. Vamos lá então, pessoal, voltando à nossa questão. O condutor que for multado por desobedecer a sinalização de parada obrigatória terá anotado em seu prontuário a pontuação equivalente a 7 pontos. Beleza? Então a resposta certa, pessoal, é a letra C de casa. Não se esqueçam, pessoal, que a desobediência da placa R1 parada obrigatória e também a placa R2 de dê a preferência, o condutor será multado com infração gravíssima. Anote isso aí para você não vir esquecer, ok? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Vamos aí, pessoal, a nossa segunda questão. É motivo para apreensão do veículo quando o condutor for surpreendido dirigindo. Letra A, sem usar lentes corretoras. Letra B, com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra C, sob a influência de álcool. E letra D, a penalidade de apreensão foi revogada, não mais aplicável. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem, prestem bastante atenção. Vamos lá então, vejamos aí se vocês acertaram. É motivo para a apreensão do veículo quando o condutor for surpreendido dirigindo. Resposta certa é a letra D de dado, pessoal. A penalidade de apreensão foi revogada, não mais aplicável, ok? Então não se esqueçam disso. Então a resposta certa aí é a letra D de dado. Então, pessoal, a apreensão do veículo não existe mais como penalidade. E de acordo com o CTB, a apreensão do veículo não existe mais. Em substituição de apreensão do veículo, agora será a remoção do veículo. E lembre-se que remoção do veículo não é considerado como penalidade, mas sim como medida administrativa. E não se esqueçam daquela dica que eu já passei aqui no canal para vocês. Como saber quando é penalidade e quando é medida administrativa. Se começa com R ou com T, será considerada como medida administrativa. Exemplo, retenção, remoção ou transbordo de excesso de carga e entre outros. Se não começa nem com R nem com T, vocês podem considerar como penalidade, ok? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá agora a questão de número 3. Constitui infração de trânsito, exceto, letra A, usar a buzina para apressar o pedestre. Letra B,
não dar passagem pela esquerda quando solicitado. Letra C, transitar em velocidade compatível com a segurança diante de escolas e onde houver grande movimentação de pedestres. E letra D, conservar o veículo na faixa exclusiva de ônibus. Qual é a resposta correta da nossa questão, pessoal? Analisem, observem as alternativas. E vamos lá então, vejamos aí se vocês acertaram. Constitui infração de trânsito exceto, ou seja, aquela que não constitui infração de trânsito. Resposta certa é a letra C de casa, é transitar em velocidade compatível com a segurança diante de escolas e onde houver grande movimentação de pedestres, beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Só lembrando a vocês, pessoal, que usar a buzina para apressar o pedestre é considerada infração leve, de acordo com o artigo 227 do CTB. Não dar passagem pela esquerda quando solicitado a infração média, de acordo com o artigo 198, e conservar, pessoal, o veículo na faixa exclusiva de ônibus, de acordo com o CTB, é considerado infração gravíssima, artigo 184, inciso 3, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Agora a questão de número 4, pessoal. A notificação da penalidade de multa a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de seus integrantes será remetida, letra A, ao Ministério do Exército, letra B, ao Ministério da Justiça, letra C, ao Ministério das Cidades e letra D, ao Ministério das Relações Exteriores. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, turma. A notificação da penalidade de multa a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de seus integrantes será submetida a quem? Ao Ministério das Relações Exteriores, beleza? Então a resposta certa aí, pessoal, é a letra D de dado. Vamos seguindo aí. Agora a questão de número 5, o pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento com desconto. Letra A de 60%, letra B de 80%, letra C de 20% e letra D de 10%. Qual é a resposta correta? Analisem aí. Vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento com desconto de... Se a sua escolha foi a letra C de casa, está certa a resposta. Com desconto de até 20%, ok? Isso aí está de acordo com o artigo 284 do CTB, beleza? Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá então, vejamos agora a nossa questão de número 6. As penalidades aplicadas em razão de crimes cometidos na direção do veículo automotor não são agravadas quando o condutor dirigir, letra A, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, letra B, sem possuir permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação, letra C, com a carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. E letra D, com permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação de categoria diferente da do veículo. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem, prestem bastante atenção na questão e nas alternativas. E vamos lá, pessoal. As penalidades aplicadas em razão de crimes cometidos na direção do veículo automotor não são agravadas quando o condutor dirigiu o quê? Com a carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, ok? Então a resposta certa aí é a letra C de casa. Não é o caso do condutor que não é habilitado.
tá bom? Nesse caso aí, o condutor só está com a sua carteira vencida, mas não deixa de ser um condutor habilitado, ok? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, vejamos a nossa sétima questão. Transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo, é apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário, é infração, aí vocês vão completar, ou vai ser gravíssima ou grave, gerando como penalidade, ou vai ser multa, ou multa multiplicada. Aí vocês vão analisar e ver aí qual é a resposta. Letra A, gravíssima e multa multiplicada 3 vezes. Letra B, gravíssima e multa. Letra C, grave e multa 5 vezes. E letra D, grave e multa. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. Transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo, é apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário, é infração grave, gerando como penalidade multa. Então a resposta certa aí, pessoal, é a letra D de dado. E não se esqueçam, pessoal, da dica que eu já passei aqui no canal para vocês. Quando se fala em multa multiplicada, lembre-se que a infração tem que ser gravíssima. Se na alternativa lá aparecer infração grave com multa multiplicada, vocês vão considerar como armadilha, tá bom? E a resposta certa aí, pessoal, que é a letra D, grave e multa, está de acordo com o artigo 186, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal, agora a questão de número 8. As penalidades atribuídas ao condutor que dirige veículo sob a influência de álcool são: letra A, multa multiplicada 5 vezes e suspensão do direito de dirigir. Letra B, multa multiplicada 10 vezes e cassação do documento de habilitação. Letra C, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. E a letra D, multa multiplicada 5 vezes e cassação do documento de habilitação. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. As penalidades atribuídas ao condutor que dirige veículo sob a influência de álcool são: resposta correta é a letra C de casa, multa multiplicada 10 vezes e suspensão do direito de dirigir, ok? Vamos seguindo aí, pessoal, a nossa próxima questão. Agora vamos aí à nossa nona questão. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança é infração. Entre as alternativas aí, pessoal, tem grave e gravíssima, beleza? Vamos lá, continuando, gerando a penalidade de... Entre as alternativas tem multa, multa multiplicada 3 vezes, 5 e apenas multa. E aí, pessoal, qual das alternativas é a resposta correta da nossa questão? Será a letra A, letra B, letra C ou a letra D? Analisem bem. E vamos lá, pessoal. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança é infração grave, gerando a penalidade de multa, ok? Então a resposta certa aí, pessoal, é a letra A, beleza? Vamos lá agora a questão de número 10. Dirigir com falta de atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é infração punível. Letra A, com multa e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Letra B, com multa. Letra C, com advertência por escrito. E a letra D, com multa e apreensão do veículo.
E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal. Dirigir com falta de atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é infração punível com multa, beleza? Então, a resposta certa aí, pessoal, é a letra B de bola. E não se esqueçam, é claro, que a apreensão do veículo não existe mais de acordo com o CTB, beleza? Então, se aparecer lá na sua prova a apreensão do veículo, pode aí considerar a alternativa como armadilha, beleza? Agora vejamos aí, pessoal, as nossas 10 questões de direção defensiva. Acompanhe aí. Questão de número 1 diz o seguinte: o acidente ocorre por imprudência quando o condutor, letra A, age com descaso na prática de direção, não obedecendo aos sinais de trânsito. Letra B, age com descuido com seu veículo e com seu próprio bem-estar. Letra C, é imperito na prática da direção e de todos os conceitos que ela envolve. E letra D, respeita qualquer norma, procedimento ou técnica que lhe ofereça. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal. O acidente ocorre por imprudência, quando o condutor o quê? Age com descaso na prática de direção, não obedecendo aos sinais de trânsito. Então a resposta certa aí, pessoal, é a letra A, beleza? Vamos lá agora a questão de número 2. Se o condutor não teve condições técnicas para evitar o acidente, ele agiu, letra A, com excesso de confiança, letra B, com imperícia, letra C, com imprudência e letra D, com negligência. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem. Vamos lá, pessoal. Se o condutor não teve condições técnicas para evitar o acidente, ele agiu com o quê? Com imperícia, beleza? Então, resposta certa, quem escolheu a letra B de bola aí, acertou a questão. Agora vejamos a questão de número 3. Um condutor conversava com o carona e, ao chegar em um cruzamento sem sinalização, freia bruscamente ao perceber que um veículo vem da outra via à sua direita. Então, o que ocorreu com este condutor? Vamos lá, letra A, imperícia, letra B, negligência, letra C, imprudência e letra D, distração. Qual é a resposta correta, pessoal? Analisem bem. E vamos lá então. Um condutor conversava com o carona, olha a palavra-chave da questão, conversava com o carona e, ao chegar em um cruzamento sem sinalização, freia bruscamente, ok? Ao perceber que um veículo vem da outra via à sua direita. Então, o que ocorreu com esse condutor? Nesse caso, pessoal, é negligência, beleza? Então, a resposta certa aí, turma, é a letra B de bola. Agora vejamos a questão de número 4. Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos nas vias. Refere-se, letra A, evitar infrações de trânsito. Letra B, dirigir bem em vias rurais. Letra C, direção defensiva. E letra D, operação de trânsito. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá então, pessoal. Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos nas vias, refere-se a
direção defensiva, beleza? Então quem escolheu a letra C de casa aí como correta, acertou a questão. Vamos lá agora a nossa quinta pergunta. Ao transitar por vias onde há grande circulação de pedestres, o motorista defensivo deve: letra A, buzinar para alertar os pedestres que passam. Letra B, acelerar para deixar a via livre em menos tempo. Letra C, conduzir o veículo em velocidade compatível. E a letra D, conservar o veículo na faixa esquerda da via. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Então vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. Ao transitar por vias onde há grande circulação de pedestres, o motorista defensivo deve o quê? Conduzir o veículo em velocidade compatível, beleza? Então quem escolheu a letra C como correta, acertou a questão. Cuidado, pessoal, aí com a letra A, vocês já sabem que é pegadinha, ok? Buzinar para alertar aos pedestres que passam, vocês vão considerar aí como armadilha, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo aí a nossa próxima questão. Vamos lá, a questão de número 6. Como calculamos a distância de segurança? Letra A, 2 segundos. Letra B, 4 segundos. Letra C, 6 segundos. E letra D, 3 segundos. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá então, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram a questão. Como calculamos a distância de segurança? Resposta correta é a letra A, é a distância de 2 segundos. Pessoal, guardem e memorizem isso aí, beleza? Então quem escolheu a letra A como correta, acertou a questão. Vamos seguindo aí. Vamos lá, turma, questão de número 7 agora. Assina-lhe a alternativa correta. A força centrípeta, a aderência e a transferência de massa são: letra A, condições adversas. Letra B, automatismos corretos. Letra C, leis da física que se relacionam ao ato de dirigir. E letra D, atos inseguros do motorista. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. Assina-lhe a alternativa correta. A força centrípeta, a aderência e a transferência de massa são leis da física que se relacionam ao ato de dirigir, beleza? Então a resposta certa aí, pessoal, é a letra C de casa. Agora a questão de número 8, turma. Para evitar colisões nos cruzamentos é fundamental: letra A, respeitar a preferência. Letra B, olhar primeiro para a direita e avançar. Letra C, aumentar a velocidade. E a letra D, diminuir a velocidade e buzinar. Qual é a resposta correta? Analisem bem. E vamos lá, turma, para evitar colisões nos cruzamentos é fundamental o quê? Respeitar a preferência, beleza? Então quem escolheu a letra A como correta, acertou a questão. Vamos seguindo. Agora a questão de número 9, tempo de reação é aquele que transcorre entre letra A, o pisar no freio e a imobilização total do veículo. Letra B, o acionar a embreagem e o freio. Letra C, ver o perigo e pisar no freio. E a letra D, perceber o perigo e parar. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, turma. Tempo de reação é aquele que transcorre entre ver o perigo
e pisar no freio, beleza? Então a resposta certa aí, pessoal, é a letra C de casa. Vamos lá, pessoal, agora a nossa 10ª questão. Direção defensiva leva o condutor. Letra A dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. Letra B, dirigir com atenção dispersiva. Letra C, dirigir com educação, segurança e eficiência. E letra D, dirigir com atenção fixa. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá então. Direção defensiva leva o condutor a dirigir com educação, segurança e eficiência, beleza? Então a resposta certa aí é a letra C de casa. Vamos lá, pessoal, agora com as nossas 10 questões de meio ambiente. Mas antes de darmos início aí com as nossas questões, vai anotando aí, pessoal, de todas as matérias que já passamos até agora, quantas questões vocês conseguiram acertar em cada matéria. Já deixa aí nos comentários, beleza? Então vamos lá, pessoal. Questão aí de número 1 de meio ambiente. É uma vantagem da utilização do álcool como combustível. Letra A, maior consumo por quilômetro rodado. Letra B, apresenta problemas menores quando na partida a frio. Letra C, menos poluente. E a letra D, diminui a corrosão interna do motor. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá então, é uma vantagem da utilização do álcool, ok? Como combustível. A resposta certa é a letra C de casa, ela é menos poluente, ok? Então essa é a resposta correta da nossa questão. Agora a questão de número 2, a contaminação do ar por partículas originadas pela atividade humana significa: letra A, poluição atmosférica. Letra B, poluição sonora. Letra C, meio de transporte. E letra D, ocorrência de fenômenos naturais. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Então vamos lá, pessoal. A contaminação do ar, olha a palavra-chave da questão, por partículas originadas pela atividade humana, significa o quê? A poluição atmosférica, ok? Então quem escolheu a letra A como correta, acertou a questão. Agora a questão de número 3 diz o seguinte: cidadania é, letra A, a qualidade ou estado de cidadão. Letra B, o conjunto de elementos naturais e a vida em todas as formas. Letra C, o desenvolvimento desequilibrado do cidadão. E letra D, o meio ambiente hostil. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, turma. Cidadania é, resposta certa é a letra A qualidade ou estado de cidadão, beleza? Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos lá, pergunta de número 4 diz o seguinte: a emissão de fumaça preta por veículos movidos a óleo diesel é um dos principais problemas ambientais das áreas urbanas, porque esse poluente, vamos lá, letra A, contém minúsculas partículas inaláveis de ferrugem envolvida por óleo altamente tóxico e pode causar doenças respiratórias. Letra B, contém gotículas de óleo que se depositam sobre a pele, causando micose. Letra C, provoca alteração das funções motoras e causa problemas cardiovasculares. E letra D, procura ataques cardíacos por seu elevado conteúdo em monóxido de carbono.
qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. A emissão de fumaça preta por veículos movidos a óleo diesel é um dos principais problemas ambientais nas áreas urbanas, porque esse poluente, se a sua escolha foi a letra A, meus parabéns, está certo a resposta. Contém minúsculas partículas inaláveis de ferrugem envolvidas por óleo altamente tóxico e pode causar doenças respiratórias, ok? Então essa é a resposta correta da nossa questão. Agora vamos lá, questão de número 5. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são: letra A, as queimadas; letra B, a queima do carvão; letra C, os incineradores; e letra D, os veículos automotores e as indústrias. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá, pessoal, voltando à nossa questão. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são os veículos automotores e as indústrias, beleza? Então a resposta certa, pessoal, é a letra D de dado. Vamos lá, questão de número 6. A poluição do ar causa problemas de saúde que resultam principalmente: letra A, em doenças do aparelho digestivo; letra B, doenças respiratórias; letra C, alterações visuais; e letra D, dores de cabeça. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, voltando à nossa questão. A poluição do ar causa problemas de saúde que resultam principalmente em doenças respiratórias, ok? Então lembre-se, poluição do ar, doenças respiratórias. Então a resposta certa aí é a letra B de bola. Agora vejamos a nossa 7ª questão. A poluição visual contribui, letra A, para irritar e provocar mudanças de comportamento ao motorista; letra B, intoxicar o ambiente; letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas; e letra D, motoristas e pedestres circularem desordenadamente. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. A poluição visual contribui para desviar a atenção de pedestres e motoristas, ok? Então quem escolheu a letra C de casa aí como correta, acertou a questão. Agora vamos aí à nossa questão de número 8. Assina-lhe a alternativa incorreta. Os atuais veículos que são equipados com motores a combustão são agentes poluidores do meio ambiente, porque, letra A, consomem oxigênio do ar, indispensável para que haja combustão; letra B, emitem gases nocivos e partículas sólidas; letra C, provocam enchentes e erosão nas rodovias; e a letra D, consomem combustíveis geralmente derivados de petróleo, de onde provém a energia necessária ao seu funcionamento. E aí, turma, qual das alternativas abaixo é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem, observem bem a questão. E vamos lá então, pessoal. Assina-lhe a alternativa incorreta, o que a questão está querendo saber, ok? Então vamos lá. Os atuais veículos que são equipamentos com motores a combustão são agentes poluidores do meio ambiente, porque a alternativa incorreta aí, pessoal, nesse caso é a letra C de casa, é dizer que provocam enchentes e erosão nas rodovias, beleza?
Então essa é a resposta correta da nossa questão. Vamos seguindo aí. Agora, nona questão, a segurança do trânsito é um direito. Letra A, dos ciclistas apenas. Letra B, dos motoristas de ônibus apenas. Letra C, dos motociclistas apenas. E letra D, de todo cidadão. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal. A segurança no trânsito é um direito de todo cidadão, beleza? Então a resposta certa, pessoal, é a letra D de dado. Esse tipo de questão geralmente cai muito em prova. E, pessoal, uma dicasinha infalível que eu deixo para vocês que funciona 100% em questões da prova teórica do Detran. Observem, pessoal, que a letra A diz ciclistas apenas, letra B, motoristas de ônibus apenas e letra C, motociclistas apenas. E observem que a letra D está englobando a todos, sejam ciclistas, motoristas, motociclistas e até mesmo aos pedestres, seja idoso, gestante ou até mesmo crianças. Então, quando vocês observem esse tipo de alternativa, onde engloba a todos, é aquele bolo com todos os pedaços, não é essas outras alternativas anteriores que só apresenta apenas uma parte do bolo. Quando vocês observem esse tipo de alternativa, pessoal, vai nela que será a resposta correta da questão, beleza? Ainda mais quando aparece em sequência essa palavrinha apenas ou a palavra somente. Aí fica mais fácil ainda para você ter certeza de qual é a resposta certa, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá agora a nossa 10ª questão de meio ambiente. A temperatura é uma das condições básicas para a existência da vida, ao qual é garantida também pela presença do carbono na atmosfera. Em nosso planeta, a temperatura gira em torno de 16 graus. O excesso de gás carbônico aprisiona mais radiações infravermelhas, produzindo, letra A, a chuva ácida, letra B, material particulado, letra C, o efeito estufa e letra D, todas estão corretas. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, vejamos aí se vocês acertaram. A temperatura é uma das condições básicas para a existência da vida, a qual é garantida também pela presença do carbono na atmosfera. E em nosso planeta, a temperatura gira em torno de 16 graus. O excesso de gás carbônico aprisiona mais radiações infravermelhas, produzindo o quê? Resposta certa é a letra D de dado, todas estão corretas. Então são elas a chuva ácida, material particulado e o efeito estufa, beleza? E lembrando vocês, pessoal, que 90% das vezes, quando aparece esse tipo de alternativa, como está na letra D, será a resposta a ser marcada, ok? E, pessoal, geralmente questões de meio ambiente são bem fáceis, apesar da maioria das questões serem específicas, mas daí para vocês conseguirem tirar uma boa pontuação aí, bem fácil, beleza? Vamos lá agora, pessoal, dando continuidade aí com as nossas questões. Agora vamos aí, turma, as nossas questões de mecânica básica. Vamos lá, questão de número 1. O termômetro é utilizado para indicar: letra A, alterações na composição do fluido de freio. Letra B, a temperatura do líquido de arrefecimento. Letra C, a temperatura no interior do veículo. E letra D, a temperatura no exterior do veículo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas. Vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. O termômetro é utilizado para indicar o que? A temperatura do líquido de arrefecimento, pessoal. Então, resposta certa aí, quem escolheu a letra B de bola, meus parabéns. Vamos lá, nossa próxima questão.
Pergunta de número 2. A baixa calibragem dos pneus. Letra A aumenta a sua vida útil. Letra B facilita as manobras. Letra C traz maior conforto aos ocupantes do veículo. E a letra D causa seu desgaste prematuro. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, turma. A baixa calibragem dos pneus causa o quê? Seu desgaste prematuro, beleza? Então, quem escolheu a letra D de dado aí como correta, acertou a questão. Vamos seguindo aí. Questão de número 3 diz o seguinte: a bobina tem a função, letra A, de condensar a corrente elétrica. Letra B, de diminuir a tensão da corrente elétrica. Letra C, de transformar a corrente elétrica de baixa para alta tensão. E a letra D, distribuir a corrente elétrica. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá, vejamos aí se vocês acertaram. A bobina tem a função de quê? De transformar a corrente elétrica de baixa para alta tensão, ok? Então, resposta certa aí, quem escolheu a letra C de casa, meus parabéns. Vamos seguindo aí. Pergunta de número 4. A circulação da água entre o motor e o radiador é forçada, letra A, pelo carburador. Letra B, pela bomba d'água. Letra C, pela bomba de óleo. E letra D, pela roda d'água. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Podemos prosseguir, pessoal? Então vamos lá. A circulação da água entre o motor e o radiador é forçada por quem? Pela bomba d'água, ok? Então quem escolheu a letra B de bola aí como correta, meus parabéns, acertou a questão. Vamos lá, nossa quinta pergunta. A energia mecânica necessária para movimentar um veículo é gerada, letra A, pelo motor, letra B, pelo sistema de transmissão, letra C, pelo motor de arranque e letra D, pela bateria. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. A energia mecânica necessária para movimentar um veículo é gerada pelo motor, beleza? Então a resposta certa aí é a letra A. Vamos seguindo aí, pessoal. Vejamos agora a nossa sexta questão. A estabilidade do veículo também está condicionada aos pneus. O condutor deve conferir regularmente. Letra A, a calibragem dos pneus. Letra B, o desgaste dos pneus. Letra C, a existência de possíveis deformações na carcaça. E a letra D, todas acima estão corretas. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal. A estabilidade do veículo também está condicionada aos pneus. O condutor deve conferir regularmente o quê? Resposta certa é a letra D de dado. Todas acima estão corretas. Então, são elas: a calibragem dos pneus, o desgaste dos pneus e a existência de possíveis deformações na carcaça, beleza? Então, reforçando aí para vocês, não se esqueçam que 90% das vezes esse tipo de alternativa, como está na letra D, será a resposta a ser marcada, beleza? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 7. A finalidade da sangria no sistema de freios é: letra A, eliminar bolhas de ar do sistema de freios. Letra B, melhorar a sua lubrificação. Letra C, manter a altura do pneu constante. E letra D, aumentar a pressão do pedal de freio. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem.
Vamos lá, turma. A finalidade da sangria no sistema de freios é eliminar bolhas de ar do sistema de freios. Beleza? Guardem e memorizem isso aí. Então, resposta certa aí, quem escolheu a letra A, meus parabéns. Vamos lá agora a nossa oitava questão. A finalidade do carburador é, letra A, bombear o combustível para o motor. Letra B, pressionar o ar para a câmara de combustão. Letra C, manter a temperatura do ar limpo e aquecido. E a letra D, misturar o ar com o combustível na proporção recomendada. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, vejamos aí se vocês acertaram. A finalidade do carburador é o quê? Misturar o ar com o combustível na proporção recomendada. Lembre-se disso. Então, a resposta certa, pessoal, é a letra D de dado, beleza? Vamos lá, questão de número 9. A função básica do sistema de suspensão nos veículos automotores é, letra A, absorver os balanços do veículo somente quando está fazendo uma curva. Letra B, melhorar o controle do carro em pistas escorregadias. Letra C, absorver impactos no momento de um acidente. E letra D, absorver os choques provocados pelo piso irregular com o veículo em movimento. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Então vamos lá, pessoal, voltando à nossa questão. A função básica do sistema de suspensão nos veículos automotores é absorver os choques provocados pelo piso irregular com o veículo em movimento, beleza? Então quem escolheu a letra D como correta acertou a questão. Agora vamos à nossa 10ª questão. A finalidade da válvula termostática é, letra A, diminuir o fluxo da água. Letra B, impedir a passagem da água do radiador para o carburador. Letra C, indicar a temperatura quando o fluxo de água diminuir. E a letra D, permitir a passagem da água do motor para o radiador quando a temperatura ideal for atingida. E aí, pessoal, qual dessas alternativas corresponde com a questão? Observem bem cada uma delas. Vamos lá, dando prosseguimento aí, a finalidade da válvula termostática é, quem escolheu a letra D de dado aí como correta, meus parabéns, está corretíssimo a questão. Permitir a passagem de água do motor para o radiador quando a temperatura ideal for atingida, beleza? Então essa aí é a resposta correta da nossa questão. Então beleza, pessoal, essas foram as nossas 10 questões de mecânica básica. Eu quero saber de vocês aí nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar em cada matéria, combinado? Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aí com as nossas questões. Agora vamos seguindo aí, pessoal, com as nossas questões de normas de circulação. Acompanhe aí. Questão de número 1. As crianças que devem ser transportadas nos bancos traseiros dos veículos automotores são aquelas que, letra A, tenham menos de 9 anos, com menos de 1,45 m de altura. Letra B, tenham menos de 8 anos, com menos de 1,45 m de altura. Letra C, tenham menos de 10 anos, com menos de 1,45 m de altura. E letra D, que tenham menos de 7 anos, com menos de 1,45 m de altura. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. As crianças que devem ser transportadas nos bancos traseiros dos veículos automotores são aquelas que tenham menos de 10 anos, com menos de 1,45 m de altura, beleza?
Então quem escolheu a letra C de casa aí como correta acertou a questão. Vamos à nossa questão de número 2. O condutor está dirigindo e verifica que há ciclistas no trânsito. Antes de ultrapassá-los, deve, letra A, buzinar e seguir normalmente. O ciclista deve tomar cuidado. Letra B, não se incomodar. Ciclistas não representam um motivo para preocupação. Letra C, ficar ao lado deles e avisá-los que deverão encostar. E a letra D, dar um toque breve na buzina e deixar espaço de segurança entre seu veículo e a bicicleta. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem, vejam aí qual é a resposta correta. Vamos lá e dando prosseguimento, vejamos se vocês acertaram. O condutor está dirigindo e verifica que há ciclistas no trânsito. Antes de ultrapassá-los, deve o quê? Dar um toque breve na buzina e deixar espaço de segurança entre seu veículo e a bicicleta, beleza? Então quem escolheu a letra D de dado aí como correta, acertou a questão. Vamos lá, questão de número 3. Quando dirigindo um veículo numa via de mão única, com retorno ou entrada à esquerda, o condutor que estiver à frente indicar por sinal que vai entrar para esse lado, você poderá, letra A, ultrapassar pela esquerda, letra B, fazer um retorno, letra C, acelerar o veículo e letra D, ultrapassar pela direita. Prestem bastante atenção, vejam a questão e observem cada uma dessas alternativas. Vejam aí qual é a resposta correta. Vamos lá então, pessoal. Quando dirigindo um veículo numa via de mão única, beleza? Com retorno ou entrada à esquerda, prestem bastante atenção nas palavras-chave que estão sendo apresentadas na questão. O condutor que estiver à frente indicar por sinal que vai entrar para onde? Para esse lado, ou seja, entrar para a esquerda. Você poderá o quê? Ultrapassar pela direita. Então, quem escolheu a letra D como correta, meus parabéns, está certíssima aí a resposta, beleza? Se na questão o pessoal estivesse referindo a entrada à direita, aí sim vocês ultrapassariam pela esquerda, escolhendo a letra A aí como correta, beleza? Mas nesse caso da questão, a ultrapassagem é pela direita, pois o condutor irá entrar à esquerda. Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, observem agora a questão de número 4. Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre. Letra A, somente nas faixas de segurança. Letra B, em qualquer situação, exceto onde houver semáforo e o foco estiver vermelho para o pedestre. Letra C, somente quando se tratar de deficientes físicos. E letra D, somente quando se tratar de idosos e crianças. E aí, turma, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, vejamos aí se vocês acertaram. Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre se a sua escolha foi a letra B de bola. Está certo a resposta. Em qualquer situação, exceto onde houver semáforo e o foco estiver vermelho para o pedestre, beleza? E de qualquer forma, pessoal, prestem bastante atenção quando vocês forem atravessar a faixa de pedestres, ok? Para que não venha provocar nenhum acidente e você acabar se enrolando aí, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal, vejamos a nossa quinta pergunta. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da... Vocês vão olhar as alternativas aí e vão ver que tem a direita e a esquerda para vocês escolherem. Destinadas ao deslocamento dos veículos mais
Aí vai ter também rápidos ou lentos, para vocês escolherem entre as alternativas. Então, continuando, e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada. E aí, pessoal, será que a letra A, direita e rápidos, letra B, esquerda e lentos, letra C, direita e lentos, e letra D, esquerda e rápidos? Analisem a questão aí e vejam qual é a resposta certa. E vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês realmente acertaram. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas aos deslocamentos dos veículos mais lentos, ok? E de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada. Guardem e memorizem isso aí. Então a resposta certa, pessoal, é a letra C de casa, beleza? Vamos lá seguindo com as nossas questões. Vamos lá, pessoal, questão de número 6. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias. Letra A, segurando o guidão com apenas uma das mãos. Letra B, usando vestuário de proteção quando transitar por rodovias. Letra C, utilizando o capacete de segurança com viseira ou óculos protetores. E letra D, fazendo uso do facho de luz alta nos túneis providos de iluminação pública. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, beleza? Então, resposta certa aí, pessoal. Quem escolheu a letra C de casa, meus parabéns. Vamos seguindo aí. Vamos lá, vejamos a nossa sétima pergunta. Os usuários das vias terrestres devem, letra A, circular somente pelo lado direito da via. Letra B, ceder sempre o direito de passagem aos veículos de transporte coletivo. Letra C, circular sempre com velocidade reduzida. E letra D, abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos de pessoas ou de animais. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá, turma. Os usuários das vias terrestres devem o quê? Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos de pessoas ou de animais, beleza? Então a resposta certa aí é a letra D de dado. E para quem já está atento aí, já eliminou letra A, B e C bem fácil, pois aparece a palavra somente e também aparece a palavrinha sempre, onde você já sabe que 90% das vezes que elas aparecem, vocês vão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Agora vamos à nossa oitava pergunta. Os veículos que se deslocam sobre trilhos, respeitadas as normas de circulação, têm preferência de passagem. Letra A, nos cruzamentos não sinalizados. Letra B, na rotatória. Letra C, nos túneis. E letra D, sobre os demais veículos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal. Os veículos que se deslocam sobre trilhos respeitadas as normas de circulação têm preferência de passagem sobre os demais veículos, ok? Então, quem escolheu a letra D como correta, acertou a questão. Vamos seguindo aí. Vamos lá então, pessoal. Questão agora de número 9. Obedecida a regulamentação estabelecida para a via, o condutor poderá aumentar a velocidade do seu veículo quando, letra A, estiver ultrapassando, letra B, estiver sendo ultrapassado,
Letra C, notar a presença de veículos destinados a socorro. E a letra D, diante da presença de animais para evitar atropelamentos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal. Obedecida a regulamentação estabelecida para a via, o condutor poderá aumentar a velocidade do seu veículo quando estiver o quê? Ultrapassando, beleza? Então quem escolheu a letra A aí como correta acertou a questão. E só lembrando a vocês, pessoal, que a ultrapassagem deve ser sempre feita por onde? Pela esquerda, ok? E nunca pela direita. Vamos lá à nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal, agora a questão de número 10. Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando o embarque ou desembarque de passageiros, o procedimento correto do condutor é: letra A, reduzir a velocidade. Letra B, aumentar a velocidade. Letra C, somente observar a sinalização. E letra D, não ultrapassar o veículo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal. Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado efetuando o embarque ou desembarque de passageiros, o procedimento correto do condutor é o que, pessoal? É reduzir a velocidade, tá bom? Então a resposta certa aí é a letra A. Então vocês vão entender o quê? Que esse condutor, ele tem o propósito de ultrapassar, ele não está fazendo a ultrapassagem, beleza? E quando se trata de transporte coletivo, o procedimento correto é sempre reduzir a velocidade quando se tem o propósito de ultrapassar, beleza? Então é isso aí, pessoal, estamos chegando ao final da nossa mega prova de revisão do Detran com todas as matérias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, pessoal, de deixarem nos comentários quantas questões também vocês conseguiram acertar em cada matéria. E não se esqueçam também, é claro, de deixar o seu like se ainda você não deixou o like no vídeo e de compartilhar esse vídeo aí com todos os seus amigos da sua autoescola, beleza? E para você que já está com a sua prova teórica marcada, desejo a você uma excelente prova. Faça com bastante calma, com bastante atenção, se necessário, releia a questão e prestem bastante atenção com as pegadinhas que sempre aparecem nas provas, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui e volto com vocês amanhã com mais questões da prova teórica do Detran aqui em nosso canal MG Simulados Detran Online, beleza? Forte abraço, turma, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.